Ao ser acusado pela revista Veja de utilizar o Serviço de Inteligência Brasileiro, a ABIN, para investigar o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, o Planalto, aí a figura de Temer, diz o seguinte, que em nota ele jamais utilizaria a máquina pública contra brasileiros. Aqui nesse parágrafo você vê isso sendo descrito aqui. Em nota, o Palácio do Planalto negou a reportagem. Disse que Temer jamais acionou a Agência Brasileira de Inteligência para investigar a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e que o governo não usa a máquina pública contra os cidadãos brasileiros. Justamente sobre esse tema aqui, a gente vai fazer esse vídeo. O governo usa sim a máquina pública contra os cidadãos brasileiros. Para você saber um pouco mais sobre essa história da ABIN, eu vou deixar aqui o link do nosso outro vídeo aqui, em que está explicando todo esse caso. E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. E o contexto diz o seguinte, a afirmação dele de dizer que não utiliza a máquina pública contra o povo brasileiro. Vamos entender. O Temer tem 3% de aprovação aí na sua presidência, na sua gestão aí de presidência. Aqui no site do Brasil 247, publicado no dia 6 de junho de 2017, hoje que é 11 de junho de 2017, diz o seguinte, com 3% de aprovação, o Temer virou margem de erro, diz o deputado, que diz aqui o seguinte, diante da pesquisa da CUT, pesquisa divulgada na terça-feira, que apontou Michel Temer com apenas 3% de aprovação entre os brasileiros. E essa aprovação, ou digamos assim melhor, essa reprovação ao governo Temer, é justamente porque o povo está achando que Temer utiliza a máquina pública contra o povo. Ao retirar direitos nas áreas sociais, nas áreas de educação, de saúde, o Temer está fazendo um governo contra o povo. E se o governo é a máquina, então ele está usando a máquina contra o povo. O problema é que não dá para fazer isso assim sem apoio de um e de outro. É preciso ter o domínio da máquina. E o domínio da máquina se faz como? Fazendo nomeações para os amiguinhos. É aquele toma lá da cá. Olha, é o seguinte, eu vou te dar tanto, então tu vai não sei o quê, então eu vou nomear um amigo teu, um parente teu, e a gente vai falar agora nesse vídeo sobre as nomeações de Temer, que é uma prova. A gente analisa o que o Temer faz, o comportamento dele, não o que ele fala. Se você quer entender uma pessoa, analise o comportamento dela e não o que ela fala. E o comportamento do Temer, se a gente entrar em acordo e disser que sim, as nomeações são um indicativo de que o Temer está, ao fazer uma nomeação, digamos assim, polêmica, ele está agradando alguém justamente para ter o apoio da máquina. E aí fazer as ações que ele tem feito contra o povo. E a prova disso é os 3% de aprovação. Então vamos lá. Vamos enxergar então algumas das nomeações do governo Temer durante esse governo de aproximadamente um ano. Começar pelo seu ministério. Dos 24 ministros de Temer, 15 são investigados ou citados na Lava Jato. Notícia publicada em junho de 2017. Não, aliás, publicada em outubro de 2016. 17 de outubro de 2016. Esse aqui é o dia de hoje, 11 de junho de 2017. Então, por que ele colocaria, sabendo que esses ministros, inclusive hoje, Moreira Franco, Jucá, Gedel Lima, todos envolvidos, citados na Lava Jato por esquemas de corrupção, por que ele colocaria essas pessoas dentro do governo, ainda mais como ministro, dando foro privilegiado a todo mundo? Seria um pacto para derrubar a Lava Jato ou para derrubar qualquer investigação a respeito da vida dessas pessoas que são aliadas deles e amigos de longo prazo? Então a primeira discussão começa na nomeação dos ministros, mas segue. Aqui nesse outro site aqui do Estadão, que não quer aparecer ainda, Temer vai antecipar a nomeação de Admar Gonzaga no TSE. E aqui já está bloqueado aqui para não continuar lendo, mas quem sabe esse link abra para você. Olha, o Admar Gonzaga foi um que deu um dos votos favoráveis ao próprio Michel Temer, absolvendo ele aí no julgamento do TSE. Concordando ou não com o julgamento, com o resultado do julgamento, você há de convir que como é que pode o camarada que é acusado nomear quem vai julgar ele. Então,
está utilizando a máquina pública em benefício próprio e contra os brasileiros. Os brasileiros estão interessados no combate à corrupção. E aqui você, que está sendo acusado de combate que está sendo acusado de corrupção, está utilizando a máquina pública para se beneficiar. Na outra notícia aqui da Globo, fala o seguinte: Temer antecipa a nomeação de Tarcísio Vieira para o TSE, que também foi um dos que julgou. Então já temos duas pessoas que julgaram o Temer, 2 votos que o Temer recebeu a favor da chapa, da aprovação da sua chapa, foram para benefício próprio, num caso que ele está sendo acusado de abuso de autoridade e também de uma mistura aí de casos de corrupção que também envolve a Lava Jato. No outro site aqui da Folha de São Paulo, diz o seguinte: nomeação para o Conselho da Itaipu fere lei das estatais sancionada por Temer. O presidente Michel Temer nomeou para o Conselho da Itaipu um ocupante do cargo comissionado do governo, que viola a lei das estatais sancionada por ele mesmo em junho do ano passado. Se ele faz isso contra a lei, por que seria? Seria ele ajustando a máquina pública para usar a máquina a favor dos seus interesses pessoais ou dos interesses de quem ele está representando? Alvo da Lava Jato é nomeado secretário de Portos por Temer em edição extra do Diário Oficial, notícia aqui de abril de 2017. A gente vai ter que passar rapidamente por isso, que são muitas nomeações estranhas. STF pede informações a Temer sobre a nomeação de Moreira Franco. Moreira Franco, que também foi citado na Lava Jato e foi nomeado ministro de Temer. Aqui no site Amazonas Atual, Michel Temer faz trapalhada na nomeação do novo superintendente da SUFRAMA. No outro site, Michel Temer nomeou o ex-senador Luiz Otávio Campos para o posto de secretário nacional de Portos nesta terça-feira. Campos é alvo da Operação Lava Jato em fevereiro, que apurou desvios nas obras da usina de Belo Monte. A expectativa era que a nomeação viesse no Diário Oficial, começou no dia, mas pode haver uma edição extra à noite. Então, o próprio investigado na Lava Jato, justamente numa obra de energia, foi nomeado aqui para o Portos. Romero Jucá, que é acusado de venda de leis, emendas parlamentares, casos de corrupção na Lava Jato, enfim, uma série de coisas, inclusive de participar com o próprio Temer nessa venda de emendas parlamentares, foi nomeado então líder do governo no Congresso. E essa aqui foi pesada, minha gente. Temer nomeou a babá do Michelzinho para ocupar novo cargo no Planalto. Essa aqui foi pesada. Servidora Leandra Brito, pivô da polêmica envolvendo o filho do presidente, será assessora do gabinete de Temer. Ela não foi exonerada do cargo antigo. Quer dizer, até o dinheiro da babá do Michelzinho é você que está pagando, sou eu que estou pagando com o dinheiro dos impostos. Outra interessante, favorecendo aí um amigo, um velho amigo de mais de 30 anos, segundo o que eles falaram, Gilmar Mendes. Temer nomeia primo de Gilmar Mendes para a diretoria da ANTAC. O presidente Michel Temer indicou Francisval Dias Mendes para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Ele é primo do ministro do STF, Gilmar Mendes. O seu nome precisa ser aprovado no Senado e já foi aprovado. Temer nomeia indicado por Renan no Conselho Nacional de Justiça. Também teve apoio do ministro do TTT, Gilmar Mendes. O advogado foi nomeado ontem pelo presidente Temer para o Conselho Nacional de Justiça. Imaginem só. Para quem não sabe, não conhece, Renan Calheiros é suspeito aí de vários casos de corrupção. Então, alguém acusado de corrupção é indicado aí pelo Renan, aliás, alguém acusado de corrupção indica alguém para o Conselho Nacional de Justiça. É isso que a gente está vendo com o apoio do Michel Temer, que fez a nomeação. E por último dessa sessão, ainda existe muito mais do que isso, só que não dá para a gente fazer num vídeo só. Temer nomeia citado na carne fraca para combate à corrupção. Osmar Serralho foi transferido para a liderança do Ministério da Transparência. O presidente Michel Temer transferiu Osmar Serralho para o comando do Ministério da Transparência após ser demitido do Ministério da Justiça. Quer dizer, o cara foi citado na Operação Carne Fraca aí da Polícia Federal e agora vai liderar aí o processo de combate à corrupção. E com isso a gente chega ao fim desse vídeo perguntando a você uma coisa. O que você acha com essas nomeações? Você não acha que o presidente está usando a máquina pública contra os brasileiros?
exatamente o contrário que ele tem afirmado? Deixe sua opinião, mas também compartilhe o vídeo, além de se inscrever no nosso canal. A gente precisa levar a sociedade a fazer uma reflexão mais profunda e ter um conhecimento mais histórico sobre todos os acontecimentos que estiveram em pauta aí no Brasil no último ano, e começar a ligar os pontos, botar o Tico e o Teco aí para funcionar, ligando os pontos para entender as reais intenções de quem hoje está no governo através de um golpe, que inclusive foi patrocinado, conforme aí o líder da Força Sindical, o Paulinho da Força, já tinha comentado, né, que tinha diversas pessoas interessadas em patrocinar o golpe. Então, parece que é isso que a gente está vendo. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e a gente se vê então na próxima notícia. Um abraço e até lá.